Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 13. E a Bíblia diz o seguinte: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Amém? Hoje eu quero continuar vendo com vocês aquela série de mensagens. Nós estamos na nona mensagem dessa série, vamos encerrar ela, permitindo Deus, quarta-feira que vem, falando a respeito da resolução de conflitos familiares. E hoje eu quero tratar aqui, e esse é o tema, esse é o princípio bíblico que nós estaremos estudando, é que uma das formas da gente resolver os conflitos familiares e até evitar que eles aconteçam, é a gente estabelecer limites claros e respeitar esses limites, como o texto aqui está dizendo, e a gente já vai analisar melhor o texto aqui que nós acabamos de ler, o texto de 2 Coríntios 10, 13. Mas algo que precisa acontecer é nós estabelecermos limites muito claros nos nossos relacionamentos de uma forma geral, mas principalmente na nossa casa, no nosso lar. E não é novidade para ninguém que nós vivemos numa sociedade hoje que tem um sério problema com limites. Verdade ou não é? Que não gosta de maneira alguma de respeitar limites. Na verdade, se levanta uma bandeira que não, nós precisamos quebrar os tabus, não, nós precisamos romper as barreiras, o limite, que ninguém pode dizer para mim o que eu tenho que fazer, eu faço o que dá na minha cabeça, não é assim? Eu faço o que eu tiver vontade de fazer e tal. E aonde vai se deixando, aonde vai se tentando mudar a verdade, aonde vai se tentando relativizar tudo. Não, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, e cada um vive conforme dá na sua cabeça. Agora, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai perceber que todas as vezes que isso acontece, que todas as vezes que o homem faz o que dá na sua cabeça, que isso não é bênção, que isso não é liberdade, E essa falsa ideia, essa bandeira que se levanta, é com a ideia de vamos ter liberdade, fazer o que a gente quer. Isso não é liberdade, isso é anarquia. E todas as vezes, então, que o ser humano, que o homem faz o que dá na sua cabeça, ou ainda que Deus o entrega aos seus desejos, então esse é um cenário de maldição. A Bíblia vai trazer lá no livro de Juízes, a respeito que, várias vezes no texto vai dizer assim: e não havia rei em Israel nessa época, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Aí alguém pode olhar e dizer: é isso que eu quero, pastor. Olha que cenário maravilhoso. Só que aí você lê e o livro só descreve desgraça, só descreve problema e só descreve maldição em cima de maldição. Lá em Romanos, a Bíblia vai dizer que Deus os entregou aos desejos do seu coração. Romanos 2, se eu não me estou enganado, 1 ou 2. E vai novamente trazer um cenário ali de maldição. Amém? Então isso nunca é bênção. Por quê? Porque os limites, meu irmão, eles são uma proteção para nós. A Bíblia, por exemplo, diz no livro de Provérbios que assim como uma cidade que não tem muros, assim é a pessoa que não consegue controlar a si mesmo, que não tem o domínio próprio. E o que é uma cidade sem muros? Claro, vamos tentar pensar nisso com a mentalidade daquela época. Uma cidade sem muros era uma cidade que qualquer momento era invadida, que estava à mercê de todo e qualquer ataque de salteadores, de inimigos, porque o muro, ou a muralha, dependendo da tradução como chama, aquilo ali
é não só uma proteção, mas é um limite. Não é verdade? Olha, até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode ir. Alguém vai lá e bate palma lá na frente, lá no seu portão. Aí um dia chuvoso como esse, você só abre a janela, dá uma olhadinha assim, né? Aí é alguém que você conhece. Aí você diz, ô fulano, entra, o portão está aberto. Não é assim? Agora, se é alguém que você não conhece, não, aquilo ali é um limite. A pessoa não pode entrar. Se ela entrar ali para dentro da tua casa, vai chamar a polícia, não é verdade? Vai fazer alguma coisa, porque a pessoa está ultrapassando um limite que está estabelecido ali. E a gente precisa também, nos nossos relacionamentos, e aí tem muita gente, né, que briga com o familiar, que briga no trabalho, que briga na igreja, que briga em tudo que é lugar com os outros, se ofende com as pessoas, simplesmente porque não sabe estabelecer limites, e limites claros. Olha, até aqui a intimidade que a gente tem permite você ir. Daqui para cá você não tem permissão mais de ir. Não é assim? Né? Não, ó, esses são os limites. E a gente precisa aprender a estabelecer limites claros. Eu já vou falar melhor sobre isso, você vai entender. Mas vamos voltar aqui ao texto que eu li ali logo no começo, que a Bíblia vai dizer, né? Nós, porém, não nos gloriaremos, melhor dizendo, além da medida. Olha só, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estabelece até vocês. O contexto aqui, não faz tempo eu até preguei essa passagem bíblica, mas o contexto aqui é Paulo falando num aspecto ministerial, né? Que ele diz, olha, a esfera de ação, o limite que Deus me demarcou é aqui. Então eu só posso ir até aqui. Daqui para lá, Deus designou um outro pregador, Deus designou um outro ministro, já não é comigo, já não é mais minha responsabilidade. Mas perceba que algumas coisas ele vai dizer aqui que nós podemos muito bem trazer esses princípios para a família. Primeiro, ele fala, mas respeitamos o limite. Nós precisamos respeitar o limite até das pessoas. Porque, primeiro, acima de tudo, respeitar os limites da palavra de Deus. Mas depois também saber respeitar os limites das pessoas. Porque, olha só, você sabe que cada pessoa tem o seu jeito. Tem pessoa que você faz uma brincadeira com ela e ela, né, aquilo ali até traz uma intimidade. Tem outra pessoa que você fizer a mesma brincadeira, pronto, você arrumou um inimigo. Não é verdade? Porque cada um tem um limite, cada um tem, a gente precisa aprender a respeitar os limites. Não, até aqui eu posso ir, daqui para lá não posso mais. E esses limites, né, além da Bíblia falar aqui, né, de respeitar os limites, vai dizer que Deus nos demarcou. E aí, como eu dizia, existem limites que as pessoas demarcam e que nós precisamos também demarcar esses limites, mas tem limites, acima até desses que eu posso dizer, é que Deus vai demarcar, é que Deus vai estabelecer. Há pouco eu falava que a gente vive numa sociedade que não quer mais respeitar os limites. Agora, Deus sempre trabalhou com os limites. Deus pega o primeiro casal, coloca no jardim do Éden. E Deus vai dizer para eles, olha, dos frutos das árvores desse jardim, vocês comerão livremente. Fica à vontade. Ai, Deus, sabe o que é? Deus, eu não gosto de banana. Mas então não come. Não é verdade? Ai, Deus, mas que eu gosto é de jaca. Então, come a jaca. Comerá o quê? Livremente. Daqui para lá, ó, você faz o que você quiser. Mas Deus vai e marca um risco assim no chão. Deus diz, ó, mas daqui para lá, não. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não
vão comer dela. É interessante que Deus não apenas marca o limite, mas Deus já avisa o que iria acontecer se esse limite fosse quebrado. Que Deus vai dizer que no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Você consegue entender que fica muito claro, o limite ali era muito claro, era muito bem estabelecido. Ó, daqui para lá posso comer de tudo, mas o limite é esse aqui, ó. Daqui para lá, não. Deus estabelece limites, por exemplo, com relação à família. Aí Deus olha para o Adão e vai dizer, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Deus tira a costela do Adão, faz a mulher. Quando entrega a mulher para o Adão, então o Adão, inspirado por Deus, vai dizer, essa é a mulher, é osso dos meus ossos. E aí ele vai liberar uma palavra que lá na frente depois Jesus vai repetir, né, que o Adão vai dizer assim, porque deixará o homem seu pai e a sua mãe. Adão tinha pai e mãe? Está vendo como é muito claro que ele estava sendo inspirado por Deus ali? Né? Que Deus estava usando ele para dizer isso? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, e se apegará à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Você percebe como Deus novamente estabelece limites para o casamento, estabelece limites para a família. Olha, enquanto você está numa família, na posição de filho ali, aquele é o teu núcleo familiar. A partir do momento que você se casou, você está formando um novo núcleo familiar. Deixará o homem o pai e mãe. Deixar não é abandonar, deixar não é deixar de honrar, né? É um afastamento necessário, muitas vezes até emocional. Agora surgiu um problema, não é ai papai, ai mamãe. Não, tu casou, rapaz, agora te vira com os teus problemas. Não é verdade? Agora é esposa, marido, como é que nós vamos resolver o nosso problema? Acabou o individualismo. Por quê? Porque os dois serão uma só carne, né? Há uma comunhão, uma cumplicidade tão grande, precisa ver, dos dois, de fato, se tornarem um só. Já não é mais o meu problema, agora é o nosso problema. Agora, como é que nós vamos resolver essa situação? Né? Então, Deus estabelece, assim como Deus estabelece os limites, então, da família. Deus vai estabelecer, por exemplo, quem é que vai ser o cabeça do lar. Deus vai estabelecer que os filhos precisam honrar os pais. Deus vai estabelecer que o marido precisa amar a esposa. E amar a esposa de uma tal forma a ponto de dar a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja. A Bíblia vai dizer que a esposa precisa se submeter ao marido, precisa respeitar o marido. Assim como o marido precisa amar a mulher precisa respeitar então o marido. Você está entendendo? Deus estabelece então os limites. O que é aceitável e o que é inaceitável. E toda vez que a gente rompe esses limites, então o preço sempre é caro. Por quê? Porque o limite, meu irmão, é uma proteção. Aí a gente vê, né, também muitas pessoas com o seguinte discurso, né? Não, pastor, eu crio os meus filhos com liberdade. Eles podem fazer o que dá na cabeça deles, né? Meu irmão, isso é um problema muito sério dos nossos dias, porque precisa se estabelecer limites. Crianças precisam ter limites. Precisa saber até onde ele pode ir, até onde não pode. Qual que é um comportamento aceitável, não só pela família, mas pela própria sociedade, e o que não é um comportamento aceitável. Para se manter dentro daquilo. Agora, quantas pessoas veem os limites como uma barreira? Não, não é uma barreira. Os limites são amor. Mas é um amor que ele é dirigido, é um amor maduro, é um amor que protege. Isso é a gente estabelecer, então,
né, limites. Então precisa ficar bem claro. Agora, um grande problema, e falando até muitas vezes dentro desse aspecto da criação, é das duas coisas. Primeiro, a criança que não tem limite, às vezes o pai e a mãe acham que a criança vai ler aquilo como amor. Não, a criança lê a falta de limite como que as pessoas não se importam. E, na verdade, se a gente for ver bem a fundo, é mais ou menos por aí mesmo. Né? Porque se você se importa, você vai impor limites. Olha, como eu brincava, né? Aquele risco que você faz no chão. Ó, é até aqui. Daqui para lá não pode passar. Então perceba, como eu dizia, que o próprio Deus estabelece limites, mas a gente também precisa estabelecer esses limites, respeitar os limites dos outros e estabelecer os nossos próprios limites. Porque um relacionamento que não tem limites, ele se torna abusivo. Um relacionamento que não tem limites, né, ele facilmente se torna em conflitos, em problemas, aquele tipo de conflitos intermináveis. Aí está lá o casal brigando pela milésima vez a respeito do mesmo assunto. Aí estão brigando de novo por causa da mesma coisa. Mas por quê? Provavelmente porque não ficou estabelecido limites claros. Gente, para pensar que até na guerra tem limite. Verdade, não é? Na guerra vale tudo. Antigamente, né, hoje em dia a gente chama de MMA e tal, mas antigamente, na minha época de mais novo, a gente chamava de vale tudo. Né? Você já viu que na luta lá, no vale tudo, não vale tudo? Verdade ou não é? Até no vale tudo, não vale tudo, tem coisas que não pode. Na guerra, meu irmão, há limites para a guerra. Né? Foram feitos tratados ao longo da história da humanidade para dizer assim, não, pode até entrar em guerra, mas tem certos limites que não podem ser ultrapassados. Jamais pode usar numa guerra uma arma biológica, isso ultrapassa dos limites. Jamais pode usar contra a infantaria, eu não lembro agora, né, mas um determinado calibre, você não pode usar contra a infantaria, né? Porque é desumano, porque, né, só pode usar aquele calibre se for contra a artilharia pesada, contra blindados e assim por diante. Quer dizer, foram estabelecidos, até na guerra, foi estabelecido limites. Agora, como é que no casamento não tem? Tem que estabelecer limites. Olha, esses dias atrás eu falava Efésios 5, se eu não estou enganado. Acho que não é o 5, mas Efésios, que a Bíblia vai dizer, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, irado, muitas vezes a gente fica, mas a gente tem que tomar cuidado para na hora da ira, isso não virar pecado. Então, a gente precisa estabelecer, vamos discutir a respeito de determinado assunto, vamos discutir, mas vamos manter o tom de voz, vamos manter o respeito, vamos manter a cordialidade, não importa o quão sério seja a discussão, vamos se manter nesses limites aqui. Repito, gente, até na guerra tem limite, não é verdade? Como é que no casamento, eu posso falar o que eu quero para o outro, eu posso ofender do jeito que eu quiser, eu posso gritar, eu posso quebrar as coisas dentro de casa, ou sei lá o quê. Não, precisa ser mantido, estabelecidos os limites. Com relação aos filhos, precisa ser estabelecidos os limites. Esses dias atrás, eu não lembro o que foi lá, mas só sei que o meu filho, Heitor, ficou bravo lá com alguma coisa e tal, teve uma crise lá e tal. Deixei ele falar o que queria e tal. Quando acabou, eu falei, vem cá. Eu falei, ficar frustrado, tudo bem. A gente se sente frustrado com algumas coisas. A gente, né, sente que estão fazendo uma injustiça com a gente. A gente fica irado. Né? Às vezes a gente até perde o controle. Eu falei, agora, mas tem um limite que a gente não passa.
Eu jamais vou aceitar você faltar com respeito aqui dentro de casa. Esse limite você não cruza. Você tá bom, você está frustrado, está decepcionado. Eu não vou impedir você de mostrar a tua frustração, de manifestar o teu descontentamento. Beleza. Mas, deixa eu riscar aqui, Você está entendendo? Daqui para lá, não. Daqui para lá é inaceitável. Né? Então, são limites, e eu não estou dizendo com isso que eu acerto sempre, gente. Eu acho que eu mais erro do que acerto, tá? Né? Mas a gente precisa estabelecer. E aí, falando de criação de filhos, a gente precisa tomar cuidado, porque o limite precisa estar claro. Um limite, meu irmão, que ninguém sabe onde ele existe, primeiro, se existe ou não, ou onde ele está, isso gera insegurança. Porque hoje o limite é esse, amanhã é esse aqui, depois da manhã é aquele lá, depois volta para cá, depende do humor da pessoa, depende para que lado que a lua está apontada. E não tem gente assim? Aí você nunca sabe. Meu irmão, é horrível você estar num ambiente que você não entende quais são os limites, o que pode e o que não pode. Não é verdade? Que você fica sempre pisando em ovos, não sei se você entende. Você fica sempre se cuidando, porque você não quer ofender ninguém, você não quer quebrar nenhum protocolo e tal. E não é assim. Agora, quando a gente entende os limites são claros, aí a gente tem liberdade. Porque você sabe até onde você pode ir. Lembra que lá onde eu comecei? Gênesis, né? Onde Deus diz assim, daqui para cá não. Dar do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Mas do resto, vocês vão comer livremente. Isso é liberdade. Liberdade não é o poder fazer tudo. Liberdade é o saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Vamos falar olha só, mais um exemplo. Vamos falar da nossa sociedade. A nossa sociedade estabelece diversos limites. Se você, por exemplo, aí você quer ver um exemplo de um limite claro, né? Um limite claro, que eu não posso matar alguém. Na verdade, eu até posso, mas aí eu vou perder a minha liberdade. Não é isso? Né? Artigo 121 do Código Penal. Então, matar alguém, detenção, não lembro agora de cabeça, acho que é de 8 a 12 anos, uma coisa assim, não lembro agora, homicídio simples, mas é um limite que está bem estabelecido. Então eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu não posso fazer. Então dentro daquilo que eu posso, eu tenho liberdade. Só que o mundo, influência do diabo, tenta estabelecer que liberdade é você não ter limite nenhum, você fazer o que dá na tua cabeça. Não, isso não é liberdade. Liberdade é eu entender, né, quais são, como eu dizia, os limites. Então, o que eu não posso é ficar conforme a situação mudando o limite. A Bíblia vai dizer para não remover os marcos antigos. Já leu isso na Bíblia? Será que está falando só de eu ir lá e roubar um pedaço do terreno do meu vizinho? Eu acho que também, que vai evitar confusão. Mas não remover os marcos antigos é isso. Olha, o que deu certo na sociedade durante milênios, agora vou chegar eu, um aventureiro, e dizer, não, pessoal, vamos mudar isso aqui. Gente, mas deu certo até agora. Você está entendendo? Foi diante disso que a sociedade se estruturou. Foi diante disso que a sociedade chegou onde chegou. Aí vai chegar eu agora e vou dizer, não, vamos mudar esses marcos. Não, a partir de hoje não precisa ser assim. A partir de hoje o Estado é que vai ter domínio sobre os filhos, já não é mais o poder familiar. Não, agora vamos sair inventando um monte de coisa. Não, respeita os marcos antigos. Porque está ali por algum motivo. São os limites, amém? E que precisam ser respeitados. Agora, a coisa precisa ser clara, por isso que a Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim,
e não, não. O sim precisa ser sim, não pode ser talvez. Não pode ser hora sim, hora não. Hora não, hora sim. Como eu brincava, depende para que lado que a lua está. Isso gera insegurança. Você nunca sabe você nunca sabe o que desagrada ao outro ou o que não. Aí você sempre fica na defensiva. Mas quando o limite é bem estabelecido, opa, eu tenho liberdade, eu sei até onde eu posso ir e eu sei até onde eu não posso ir. Aí eu respeito, como a Bíblia está dizendo aqui. Um outro ponto que eu gostaria de abordar, para a gente ir em frente aqui, a Gálatas capítulo de número 5, por gentileza. Ou melhor, Gálatas capítulo, Gálatas 6, capítulo 2, perdão, capítulo 6 e versículo 2, eu estou enrolado aqui hoje, né? Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2. Acharam aí? Presta atenção. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gente, pula 3 versículos. Pula o 3, pula o 4 e vamos no 5. Na verdade é 2 versículos só. Pula 2 versículos aí. Gálatas 6, 5. Olha o que a Bíblia diz. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E agora, gente? Gálatas 6, 2, o que manda a gente fazer? Cada um leve o fardo, né, do outro, e assim você cumprirá o mandamento de Cristo, né? Aí, 2 versículos à frente, ou você pula 2 versículos, a Bíblia vai dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí você diz, ué, mas é para levar ou não é para levar? Pastor, qual dos 2 versículos está certo? Ué, os 2? Amém. Só que nós precisamos entender do que a Bíblia está falando aqui, né? Porque um outro problema que eu acho que é não respeitar os limites é quando a gente não entende essa dinâmica aqui. E isso é muito comum dos pais, achando que estão ajudando os filhos, querer carregar o fardo deles. Não, pastor, eu amo tanto os meus filhos que eu não quero que eles se frustrem, eu não quero que eles se decepcionem, eu não quero que eles sofram, eu não quero que eles passem por injustiças, eu não quero que eles sofram com nada. Meu irmão, o mundo não é assim. O mundo é um lugar injusto, o mundo é um lugar difícil, o mundo é um lugar que a pessoa vai enfrentar traições, vai enfrentar injustiça, vai enfrentar muita coisa. Ou não vai? Então, ao meu ver, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cada um levará o seu próprio fardo. Esse fardo aqui, ele é teu. E aí é eu responsabilizar, é eu estabelecer os limites. Diz, esse fardo aqui não é meu, esse aqui é teu. Eu posso te ajudar a carregar ele, mas não vem jogar ele para minhas costas não, porque ele é teu. É tua responsabilidade. Eu vou te ajudar a levar. Mas lembra, quem está ajudando quem aqui? Porque se esses limites não são bem estabelecidos, você já viu isso? Você estende a mão, a pessoa quer o braço? Né? Ou a perna logo, né? Não é assim? Se
se oferece para ajudar, alguém está lá sofrendo, você diz, poxa, tadinho do fulano, vou lá ajudar ele, né? E você vai lá querer ajudar, e a pessoa quer pegar aquele problema e fazer o quê? Então toma aqui, te vira. Não é assim? Aí você tem que falar, opa, pera lá, calma lá, amigão. Vamos só estabelecer algumas coisas aqui. Esse fardo, ele é seu. E cada um levará o seu fardo. Eu vou te dar uma mão, viu? Mas, é favor, tá? Não é verdade? É favor, eu vou te ajudar aqui, No que eu puder, eu vou te ajudar. Mas não esqueça que a responsabilidade é sua e não minha. E aí, você perceba que aonde muitos pais erram, que assume uma carga, uma responsabilidade que não é sua. Né? Então, eu acredito que esses dois textos, um complementa o outro, e é exatamente isso. Aí, pastor, eu tenho que ajudar os outros? Tem que, mas eu tenho que estabelecer limites. Eu tenho que deixar claro, é tua responsabilidade, vou te dar uma mão, viu? Hoje eu posso te ajudar. Amanhã talvez eu não consiga te ajudar. E aí não esqueça que o fardo é teu. Que é tua responsabilidade. Você perceba que essas coisas já evitam muitos conflitos, muitos problemas, quando a gente deixa, bem claro as coisas. Olha, até aqui você pode ir comigo. E às vezes até coisas do dia a dia. Às vezes a pessoa faz uma brincadeira com você e você não gosta. O que eu preciso fazer? Estabelecer limite, chamar a pessoa num canto, falar, com todo respeito, aquela hora você fez brincadeira, eu sei que foi na melhor das intenções, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira. Você, por favor, não brinca desse jeito mais comigo. Pronto, você estabeleceu um limite. Melhor do que você ficar com raiva miserável daquela pessoa. E não é isso que muita gente faz? Porque não quer falar, porque não quer estar... mas se a pessoa entender errado, se a pessoa não gostar... paciência. Ela não quer respeitar o meu limite, paciência, mas eu vou deixar bem claro para ela qual é o meu limite. Até onde a pessoa pode ir comigo ou não. Né? E aí, meu irmão, como eu dizia, isso evita muito problema, muito conflito na nossa vida. Bom, como eu tenho feito aqui, deixa eu ilustrar duas pessoas que, ao meu ver, dois exemplos bíblicos de pessoas que acertaram e que erraram com relação a essa questão dos limites. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é o rei Davi e o seu filho Adonias. Vamos lá para o primeiro livro dos reis, capítulo 1 e versículo de número 6. Primeiro livro dos reis, capítulo 1 e versículo 6. O que está acontecendo aqui, só para você entender, é que Davi já está bem velho. E o seu filho Adonias, ele tira da cabeça dele que ele pode ocupar o lugar do pai. Ele está fazendo uma conspiração contra o pai. Ele está tomando o trono, o direito de reinar do pai, inclusive o direito do próprio pai de escolher o seu sucessor. Mas ele tira da cabeça dele assim, não, quer saber quem vai reinar sou eu. Quem vai mandar nesse negócio aqui sou eu. E o teu pai, não, que meu pai nada, não, meu pai já está velho, eu vou tomar o lugar dele. Olha que absurdo. E por que isso aconteceu? A Bíblia vai diagnosticar. Por que isso aconteceu? A Bíblia diz assim, 1 Reis 1,6. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo, por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Então a Bíblia vai dizer que o Adonias fez essa conspiração, que deu errado, que não funcionou, porque foi descoberta, mas a Bíblia é muito clara dizer que isso aconteceu porque ele nunca foi contrariado, que ele nunca foi confrontado, que o pai nunca o questionou, dizendo, ei, por que você está fazendo isso aí? Não é assim não é desse jeito.
Isso não é um comportamento aceitável. Isso aqui na minha casa não. Então me parece que o Adonias foi criado assim, faz o que dá na tua cabeça. Não é isso? Não foi estabelecido limites para ele. E ele viveu uma vida sem ter limites a ponto de um belo dia ele achar que podia ser o rei. E isso custou caro para ele. Então nós precisamos entender que estabelecer limites não é falta de amor. Pelo contrário, é um amor, só que um amor maduro. É um amor que direciona. Amém. Ele agiu dessa maneira porque não teve ninguém para impor limites para ele. Aí imagine, filho do rei, um príncipe. Você acha que, se a Bíblia está dizendo que o pai não o contrariava, você acha que tinha alguém para bater de frente com ele? Para contrariar ele? Não, foi fazendo o que dava na cabeça. E a gente vê quantas pessoas assim, meu irmão, que vai fazendo o que dá na cabeça, que vai tirando coisas loucas da cabeça e sai fazendo e acha que... Mas por quê? Porque não aprendeu. Tem limite. Né? Como eu lembro do meu filho quando era pequenininho, né? Ele ia para a creche, aí chegava da creche e ele dizia assim, tem reguinhas. Né? Tem reguinhas. Então, por quê? Porque lá tinha as regrinhas, né? Era estabelecido, isso pode, aquilo não pode, esse comportamento pode, não pode morder o coleguinha, né? E assim por diante e tal. Então tem regras, tudo na vida é assim, gente. Tudo na vida é dessa maneira, e as coisas de Deus precisam ser assim também, o nosso lar também precisa ser assim, em nome de Jesus. Agora, um exemplo de alguém que, ao meu ver, acertou. Vamos falar de Labão e de Jacó. Para isso, vamos lá para Gênesis 31, versículo 51. Vamos lembrar da história. Jacó foi até a casa de Labão, começa a trabalhar para o Labão, aí ele se apaixona pela... eu fugi o nome dela. A Leia e a Raquel. Se apaixona pela Raquel e tal. Não, vou trabalhar 7 anos pela Raquel. Tá bom. Aí o Labão enganou ele. Deu a Leia no lugar da Raquel. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos. E ali, meu irmão, é cobra comendo cobra. Verdade ou não é? É cobra comendo cobra, um querendo passar a perna no outro, e o Labão mudava o salário dele e dizia para ele, não, olha, as ovelhas malhadas são as tuas e tal, porque sempre queria dar o pior para ele. E aí, né, começava a nascer só as malhadas. Não, então agora vamos mudar. Não, qual que nasceu menos aí? Que nasceu menos foi a listrada. Tá, a listrada agora é tua. E assim ia, né? Só passando a perna no outro. E o relacionamento foi se desgastando. Um belo dia, o Jacó chega para as suas 2 mulheres, né? Ele só tinha 2 mulheres por causa que o Labão passou a perna nele. Vamos lembrar, as 2 filhas de Labão, Leia e Raquel. E ele diz assim, olha, eu percebo que o rosto do seu pai para comigo já não é mais de paz. Ele já me olha assim, atravessado, assim, né? Isso aqui vai dar ruim. Os teus irmãos já estão me acusando, dizendo que eu roubei a herança de vocês. Isso aqui não vai muito longe, isso aqui vai dar ruim aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos embora. Só que o Labão, o Jacó, fica com medo do Labão. Ele diz assim, vamos fugir no meio da noite. Quando o Labão perceber, a gente está longe. E foi o que ele fez. Quando o Labão percebeu, então Labão reúne lá os seus servos e homens ali, vizinhos e tal, como era costume, e vão atrás do Jacó, enfurecidos. Como é que o Jacó faz um negócio desse? E aí quando eles encontram o Jacó, já lá no meio do caminho, eles encontram o Jacó, o próprio Labão vai dizer, olha, essa noite, se não fosse o anjo do Senhor me aparecer, eu vim aqui para te matar. Mas o anjo do Senhor me apareceu essa noite e me advertiu, dizendo, não faça nada contra ele. Amém. Mas olha que situação. E aí a situação está complicada entre os dois. E o Labão está ali pensando, está dizendo, rapaz, o que você fez?
Como é que você foge no meio da noite desse jeito? Como é que você não deixa nem eu me despedir das minhas filhas, dos meus netos? O que você está pensando? Saiu como um ladrão. E aí o Jacó, por sua vez, vai dizer, mas também do jeito que você tem me tratado, você já mudou o meu salário várias vezes, você toda hora quer me passar a perna, eu fiquei com medo de você mesmo. E os dois ali expõem as suas, né, as suas, como é que eu posso chamar? As suas mágoas um dos outros, né? E aí sabe o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, ó, aí, né, há uma reconciliação ali entre eles, depois que eles expõem o erro um do outro, e aí diz assim, e Labão continuou, eis aqui este montão de pedras, e esta coluna que levantei entre mim e você, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. Então eles levantam um montão de pedra, levantam uma coluna e diz assim, aqui é o limite. Eu não vou, eu faço uma aliança com você, eu não vou passar daqui para lá para te fazer mal, e você não passa de lá para cá para me fazer mal. Se for para me visitar, trazer meus netos aqui para eu ver, beleza. Mas, ó, o limite é esse aqui. Então você perceba que fica um limite muito claro estabelecendo entre os dois. Você não passa daqui para lá e eu não passo dali para lá. Beleza, houve paz. Houve reconciliação. Né? Houve harmonia entre eles porque... E repito, era um relacionamento que vinha se desgastando já de anos. Mas agora há paz entre eles porque eles estabelecem, ó, tem um marco aqui, tem um limite. E a gente precisa, aí volto lá onde a gente começou, né, segundo Coríntios, que a Bíblia vai dizer, nós respeitamos os limites. A gente precisa respeitar os limites. E às vezes esses limites podem ser algo até visual. Não que a gente vai levantar um montão de pedra na sala, que eu acho que vai ficar meio esquisito, né? Mas eu lembro, eu brincava há pouco do meu filho quando era criança, mas principalmente, né, quando são crianças, eu lembro de algumas vezes a gente estabelecer as reguinhas, né, e colocar no papel e pendurar lá na geladeira. Tá aqui as regrinhas. Ó. O que pode fazer, o que não pode fazer, qual que é a tua carga, qual que é a carga do outro. Ó, isso aqui é a tua responsabilidade. Ó, tá aqui, ó, arrumar teu quarto. Você arrumou teu quarto? Não, tá aqui, ó. É tua responsabilidade, né? Claro que vai crescendo, vai amadurecendo, né? Não há mais necessidade de ser algo tão visual. Mas às vezes é importante, ó, esse aqui. Lembra que eu brincava assim de você riscar o chão, né? Riscar o chão ali, falar, ó, daqui para cá, esse é o limite. Então, que a gente possa olhar para a palavra e aprender mais esse princípio, que, gente, vai evitar muito conflito na nossa casa, na nossa família, se os limites ficarem bem claros, bem estabelecidos, em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.